Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renata Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Bom, hoje nós começamos a 8ª lição, tá? Mas eu quero já deixar aqui para, se você começou agora por esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima um card para você clicar no primeiro vídeo com a primeira lição, para você acompanhar tudo direitinho, para ser na ordem certinha do estudo, tá bom? Mas hoje é o 8º dia e nós vamos começar a lição que se chama o seguinte, que tem o título, né? O dia em que a morte morrerá. Existem muitas coisas que causam curiosidade a cada um de nós. Entre essas, o mistério sobre a morte é o que mais desperta o interesse nas pessoas. Ninguém consegue aceitar a morte porque nós não fomos criados para morrer, como também a gente já mencionou em outra lição. A morte é algo estranho para nós. Para saber sobre a morte, precisamos entender a origem da vida. Muitos creem que a vida surge como um resultado de um processo evolutivo que durou bilhões de anos até surgir o ser humano, né? Que é quem acredita no evolucionismo. Mas esta não é a realidade. Deus criou o homem e todas as coisas que existem na Terra. No estudo de hoje, veremos como Deus criou o homem e qual a esperança para aqueles que morreram em Cristo. Tá? E tem um trechinho aqui de Ellen White, do livro Exaltai-o, tá lá na página 346, que tem o título o seguinte: com a própria morte, Jesus venceu a morte. Jesus Cristo depôs o manto real, sua régia coroa, e revestiu a divindade com a humanidade, a fim de tornar-se um substituto e penhor pelo gênero humano, para que, morrendo em forma humana, sua morte pudesse destruir aquele que tinha o poder da morte. Ele não poderia ter feito isso com Deus, mas, tornando-se como homem, Cristo podia morrer pela morte e venceu a morte. Bom, então, com essa leitura, a gente vai para o nosso momento de oração antes das questões, tá bom? Se você tiver algum pedido de oração, coloca aí nos comentários, e se você puder, feche os olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, te agradecemos por mais esse momento. Que todas as pessoas que cheguem para ver esse estudo, elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo. Amém. Que a gente fale através do Teu Espírito Santo, e que a gente nunca fale nada que vá acabar afetando a vida de alguém ou afastando a pessoa de Ti. Que seja apenas para aproximar elas de Ti. Nos ajuda nesse momento e esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Olá, amados irmãos. Vamos começar aqui com a lição número 8. E a primeira pergunta é o seguinte: do que o homem foi criado? Né? E a resposta está no livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 7. Que diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Amém. Amém. Bom, diferente do que algumas pessoas acreditam, né? Quem crê no evolucionismo acredita que a gente veio do mero acaso, de uma explosão ou de uma célula que se tornou, viemos do macaco. Muita gente pensa esse tipo de coisa. Mas nós que acreditamos no criacionismo, que é a palavra de Deus, que é que Deus criou todas as coisas, inclusive nós, acreditamos que viemos do pó. Por isso que tem uma passagem também que diz, né? Do pó vieste, ao pó tornarás. Então Deus criou o homem do barro, do pó, né? Fez, modelou, e Ele soprou o fôlego de vida em nós. Amém. Graças a Deus por isso, né? Então nós viemos do pó, tá bom? É isso aí, irmãos. E se a gente descende de algum bicho, ou é do leão de Judá, ou é do cordeiro de Deus. Tá bom, irmãos? Amém. A segunda questão, amados, diz o seguinte: para onde vai a pessoa quando morre? Né? Isso aí é uma pergunta também bem interessante, né? E a resposta está em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. E vocês vão ver como é simples o que acontece. O pó volta à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Amém. Né? Muitas pessoas têm certas... Acho que a maioria de nós tem muitas dúvidas com relação à morte. Mas quando a gente começa a estudar a palavra, a gente começa a se clarear mais nesse assunto. Algumas pessoas acreditam em vida após a morte, reencarnação, mas a palavra, ela está dizendo para nós, né, que quando a gente morre, nós estamos no sono, sono profundo, estado de sono,
A gente não volta em um animal, a gente não volta em outra pessoa. A gente diz, acho que parece até que eu conheço você de vidas passadas. Isso não existe, tá? Também não quero acabar magoando ninguém que acredita nessas coisas. Mas assim, como a gente está estudando a Bíblia, a gente vai falar o que tem na Bíblia, que é o que nós cremos. Amém. Tá bom? Então assim, quando a pessoa morre, ela volta pro pó. E o espírito, né, o fôlego, que no nosso caso, o nosso espírito é o fôlego de vida de Deus, ele volta para Deus. Então, as pessoas que morrem ficam em estado de sono, tá bom? É isso. Bom, vamos para a terceira pergunta, que diz o seguinte: o que acontece com a alma? Tá lá em Ezequiel 18, versículo 4. E diz o seguinte: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Amém. Então, irmãos, resumindo, a alma, ela volta para Deus. O espírito que a gente tem, como a minha esposa falou e explicou, bem explicado na questão anterior, o corpo ele volta para o pó da terra, porque fomos feitos, né, o pó, e a alma, o espírito, volta para Deus. E aí nós ficamos num estado de sono até o dia da ressurreição. Por isso que quando a gente falou que em algumas lições anteriores, que quando os mortos em Cristo ressuscitarem, eles ressuscitarão com novos corpos, perfeitos, sem nenhum tipo de deficiência, sem nenhum tipo de mancha. Por quê? Porque quando a gente volta para o pó da terra, com o passar do tempo, né, o nosso corpo ele é comido pelos bichinhos, ele se decompõe, exatamente, a palavra correta, ele se deteriora. Então, quando Jesus voltar e a gente ressurgir, nós vamos ressurgir com corpos perfeitos. Não estou falando corpos sarados, não, tá, pessoal? São corpos perfeitos, sem nenhum tipo de deficiência, mancha ou mácula, tá bom? Amém. Amém. Prosseguindo aqui, irmãos, vamos para a pergunta número 4, que diz o seguinte: o que os mortos sabem? A resposta está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Então, tem Bíblias que dizem assim, tem versões que dizem assim, porque a memória deles jaz no esquecimento. Né? A minha diz diferente. Mas, nesse sentido, os mortos não sabem de nada. A única certeza que nós temos, já tem até um ditado que diz assim, né? A única certeza que eu tenho é que um dia eu vou morrer. Nós temos essa certeza. Né? E nós que acreditamos em Deus, temos a certeza da volta de Jesus. Amém. Mas os que morreram estão dormindo, então eles não sabem de mais nada. Tem gente que faz assim, eu vou visitar, também não quero ferir ninguém, tá bom? Mas tem gente que diz assim, tem um parente meu que está enterrado em tal cemitério e tal, toda vez que é aniversário dele eu vou lá visitar. De forma bem carinhosa para vocês eu quero falar isso, que não adianta você levar flores aos túmulos de pessoas que já morreram. Tudo bem que há uma forma de carinho que você tenha, uma lembrança, mas aquelas pessoas que morreram, elas não vão ver, elas não vão saber, elas não têm como interceder por nós. Tem gente que acha que as pessoas que morreram intercedem por nós, mas isso não acontece, queridos. Quem morreu, tá dormindo, tá só esperando se vai ser ressuscitado quando Jesus voltar, ou se ele porventura não acreditava em Deus, se ele vai perecer, entendeu? A realidade acaba sendo um pouco dura, né? Mas de forma carinhosa e respeitosa, se alguém acredita nisso, eu quero já deixar aqui para vocês que não adianta a gente levar flores para os que já morreram, porque eles não sabem de nada, né? Como a palavra diz, a memória deles jaz no esquecimento, tá bom? Então, por favor, não quero desrespeitar vocês, mas é isso que a palavra diz. Vamos para a quinta pergunta, que diz assim: que duas ressurreições ocorrerão no fim? Está lá no livro de João, o capítulo 5, versículo 28 e 29. Diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, irmãos, amém. Foi o que a gente falou aqui em outras questões, né? E falamos até na lição passada, né? Que foi a dos 1000 anos, que às vezes geram algumas dúvidas para as pessoas. Então deixa lá nos comentários se você tiver dúvida, para a gente
sei lá, montar um outro vídeo ou até tentar explicar melhor como passar dessas lições. O que é que acontece? Os que tiverem feito o bem, eles serão ressurretos, eles serão levados para Deus, e os que tiverem praticado o mal. E não é que eu digo praticar o mal, deixa eu ver se eu consigo exemplificar de uma forma que fique bem esmiuçado para vocês. Todos nós fazemos alguma coisa de mal na nossa vida. Quer queira, quer não, a gente sempre fez. A gente não pode até não fazer mais, mas a gente pode ter feito em alguma época da nossa vida, a gente pode ter feito algo de mal para alguém. Seja uma palavra, seja uma atitude. E isso a gente vai dar conta sim ao Pai Celestial. Mas se você se arrependeu, se você não pratica mais esse tipo de coisa, né? E você anda nos caminhos de Cristo, então quando a gente ouvir a voz de Deus, quando a gente descansar em Cristo, nós seremos arrebatados para Ele, né? Mas aqueles que continuaram praticando o mal, que ainda ferem as pessoas, que não se arrependem, né? Que tem prazer em fazer o mal e praticar o mal, esses eles ressuscitarão para o dia do juízo, e nesse dia eles irão perecer. Vamos agora para a sexta questão. Quem vai ressuscitar na primeira ressurreição? A resposta está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Amém. Como foi tema de lição anterior e de questão anterior, né? Nós aprendemos com a Bíblia que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois os justos vivos, né, serão arrebatados. Então, amém. O que responde à pergunta é que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Amém. Bom, vamos para a última pergunta. A questão 7, que diz assim: qual é a certeza daquele que crê em Cristo? Está lá em João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou muito fã desse texto. Esse texto, ele é muito lindo. E é uma frase, diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Que palavra tremenda, viu, irmão? Glória a Deus. É isso aí. Então, a certeza daquele que crê em Deus é saber que Cristo é a ressurreição e a vida. E ainda que a gente morra, se a gente morreu nele, se a gente morreu crendo nele, nas palavras dele, se a gente está seguindo a Cristo, ainda que a gente morra, a gente sabe que a gente vai viver. E quando a gente ressuscitar, meus irmãos, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais nada de ruim. Mas isso daqui que eu acabei de falar, isso somente para as próximas lições, tá, amados? Então fica nessa certeza, na esperança de Cristo, que é a ressurreição e a vida. Ele veio, morreu, sofreu, morreu e ressuscitou. E ele vai voltar, porque é a promessa dele. Ele disse que vai voltar, vai vir uma segunda vez. E aqui ele diz que ele é a ressurreição e a vida. Então fica nessa esperança, meu irmão, fica nessa certeza, meu amado, que um dia Cristo vai voltar e tenhamos a certeza de que a gente está em Cristo Jesus. Amém. Então, se você gostou, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, curte, deixa teu comentário, deixa teu pedido de oração e replica esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas, tá bom, meus amados? Amém. Então fiquem com Deus e até a próxima Fiquem lição. com Deus.